Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara Inef, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Existe um modo apropriado de jejuar? Antes da resposta, eu gostaria que vocês verificassem a inscrição no canal, ativassem as notificações para todas, e se vocês, ao final do vídeo, acharem o nosso conteúdo relevante e bom, curtam, comentem e compartilhem. Para quem não sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e o objetivo desse canal é trazer os conteúdos da nossa página lá no Instagram, A Luz das Escrituras, também para o YouTube. Mas eu queria esclarecer que, apesar de procurar fazer os nossos conteúdos com base na doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os conteúdos aqui exibidos não representam a opinião oficial da Igreja. Caso vocês encontrem algum vídeo ou algum conteúdo do canal que esteja em conflito com a doutrina da Igreja, por favor, comentem, que, se necessário for, eu farei as devidas correções e farei com que seja reparado qualquer equívoco, né? Não tenho a menor dificuldade em corrigir algo que tenha falado ou feito, pois o meu objetivo é ajudar com que as pessoas consigam entender a nossa doutrina e o que acreditamos. Um outro ponto importante, nós não temos nenhuma intenção de refutar a fé de ninguém. Nós acreditamos que as pessoas elas devem adorar onde e como quiserem. Mas eu sinto que é necessário termos uma voz ativa nas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a Igreja de Cristo, conhecer o Evangelho restaurado nesses últimos dias. E para responder a nossa pergunta, que é se existe algum modo apropriado de jejuar, eu gostaria de começar com o Guia de Estudo das Escrituras, que tem um verbete destinado para esse assunto, que diz assim: jejum, ou jejuar, abster-se voluntariamente de comer ou beber, com o propósito de chegar mais perto do Senhor e invocar as suas bênçãos. Quando os indivíduos ou grupos jejuam, devem também orar para entender a vontade de Deus e desenvolver maior vigor espiritual. O jejum tem sempre sido praticado pelos verdadeiros crentes. Isso é importante, porque não são só os cristãos que jejuam, os judeus, os muçulmanos, eles também jejuam. E dentro do cristianismo, existem várias formas de se jejuar. Um exemplo claro disso é a minha esposa. Ela não era membro da igreja quando a conheci. E quando ela observou que nós jejuávamos da forma que jejuamos, ela fez algumas observações. E o próximo parágrafo aqui do verbete jejuar, jejum do Guia de Estudo das Escrituras, ele esclarece como nós, santos dos últimos dias, jejuamos. O segundo parágrafo diz o seguinte: na igreja atualmente,
um domingo de cada mês é designado para se jejuar. Durante o mesmo, os membros da igreja abstêm-se de alimentos e bebidas por um período de tempo. Então eles doam à igreja o dinheiro que gastariam em alimentos para aquelas refeições. Esse dinheiro é chamado de oferta de jejum. A igreja utiliza as ofertas de jejum para ajudar os pobres e necessitados. E quando ela observou que essa era a forma que os santos dos últimos dias jejuavam, ela achou isso muito bonito e muito interessante. Porém, ela afirmou que aprendeu de uma forma diferente. É comum vermos nossos irmãos cristãos de outras denominações jejuando por algo que eles têm uma certa dificuldade de dominar, ou até mesmo algo que eles têm usado em excesso e gostariam de diminuir. Por exemplo, já presenciei muitas pessoas jejuando para diminuir o consumo de refrigerantes, doces e até mesmo diminuir o uso da internet, o uso das redes sociais, mais especificamente. Esse jejum ele é muito bom, porque você aprende a dominar, você aprende a controlar o seu tempo e a priorizar o seu tempo. Além também de cuidar da sua saúde, quando nós sabemos que doces, refrigerantes e outros tipos de alimentos em excesso, eles podem fazer mal ao nosso corpo. Mas por que nós, membros da igreja, não praticamos esse jejum de forma mais simples? Até praticamos. Recentemente, o presidente da igreja nos aconselhou a fazermos um jejum das mídias sociais, o que foi muito bom, pois muitas pessoas passam tempo demasiado nas redes sociais. Mas por que a igreja ela utiliza geralmente o primeiro domingo do mês, exceto quando temos conferência, né? Para jejuar e prestar testemunhos? E por que nós doamos os alimentos que deixamos de ingerir? Nós acreditamos que devemos caminhar a segunda milha. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo em nosso benefício, mas também podemos deixar de fazer algo em benefício do nosso próximo. E alguns questionamentos já me foram feitos se esse jejum é o que é ensinado nas Escrituras. E como o cristianismo em geral tem como regra de fé comum a Bíblia, na qual nós também cremos ser a palavra de Deus, eu vou me atentar a alguns versículos que estão no Antigo e no Novo Testamento. Eu gostaria de começar com uma passagem de Escritura, que na verdade ela se encontra em 3 dos 4 evangelhos do Novo Testamento, mas eu vou citar apenas dessas 2 passagens. Em Mateus 17, 21, nós lemos que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e por jejum. O mesmo encontramos com uma leve variação em Marcos 9, 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair por coisa alguma, senão pela oração e jejum. Essa passagem é muito conhecida, ela trata-se do menino descrito como lunático e endemoniado. E o apóstolo Mateus e o evangelista Marcos, que segundo os eruditos, os estudiosos da Bíblia, ele escreveu sob direção do apóstolo Pedro, essa conclusão eles chegaram por conta da forma da escrita, eles viram semelhanças com as cartas do apóstolo Pedro, relataram que devido à complexidade de tal circunstância, o próprio Salvador afirmou que somente a oração não seria suficiente, mas deveriam acrescentar o jejum. E eu pensei, o que seria tão importante e tão grandioso para acrescentar a oração ou até mesmo colocar lado a lado em uma ocasião tão complexa como essa, onde o Senhor iria expulsar um espírito maligno
que estava deixando aquele menino um tanto atordoado e fazendo coisas que estavam trazendo tristeza para sua família, né? E eu cheguei à seguinte conclusão: assim como a oração ela possui um modelo deixado pelo próprio Salvador, que está registrado nas Escrituras, né? No capítulo 6 de Mateus, no capítulo 11 de Lucas, nós podemos encontrar lá o Pai Nosso, a oração que o Senhor fez a seu Pai, né? O nosso Pai Celestial, o nosso Criador, onde ele diz que, portanto, vós orareis assim. E em Lucas, ele disse, quando orardes, dizei. Então ele deixa um modelo de oração, né, um passo a passo, onde nós invocamos o nome do Senhor, agradecemos e pedimos, que é utilizado até hoje por toda a cristandade. Alguns cristãos, eles simplesmente repetem aquela oração feita pelo Senhor. Mas nós, membros da igreja e muitos outros cristãos, nós usamos aquela oração como modelo, e não de forma repetida. Não ficamos repetindo as mesmas palavras. E se a oração ela tem um modelo, o jejum tem um modo apropriado para tal? Em várias passagens nós vamos verificar vários homens, mulheres, profetas e grandes discípulos que jejuaram, sejam por questões pessoais, questões coletivas. Lá em Isaías 58, o Senhor ele faz algumas advertências ao seu povo com relação ao jejum que eles andavam praticando. E lá no capítulo 58, versículo 6, ele fala o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as cordas do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Ele descreve um jejum que deveria ser feito e que, segundo o início do versículo 6, o jejum que ele escolheu. Porque anteriormente a essa admoestação, os israelitas já praticavam o jejum. Porém, o jejum que eles praticavam é descrito nos versículos 4 e 5. Seria interessante ler do 1 ao 5, mas eu vou ler o 4 e o 5 e depois vocês leem com calma. Aconselho até vocês lerem o capítulo todo. Mas vamos ler o versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem por um dia aflige a sua alma? Que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Então, eles jejuavam dessa forma bem representativa no dia do Senhor. E esse jejum foi condenado pelo Senhor nos tempos de Isaías e também foi condenado pelo próprio Salvador Jesus Cristo quando ele esteve na terra em um corpo mortal. Em Mateus 6,16, nós lemos que: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto,
para que os homens pareça que jejuam, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E muitas vezes nós cometemos o erro de fazermos as coisas para mostrar que estamos fazendo. E isso não é o jejum que o Senhor escolheu. O jejum que ele escolheu é que solte as ligaduras da impiedade, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados. Sinceramente, eu não consigo ver nenhuma outra forma de jejum mais próxima disso, ou melhor, um jejum que seja exatamente isso, do que o que praticamos em a Igreja de Jesus Cristo, ou que pelo menos somos incentivados a praticar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse jejum que o Senhor escolheu, ele traz algumas promessas que estão nos próximos 4 versículos do mesmo capítulo 58 de Isaías. A partir do versículo 8, nós lemos o seguinte: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Quando eu li esse trecho, eu me lembrei dos meus pais, porque os meus pais, eles durante um período, eles deixaram de jejuar porque eles tomam remédio regularmente. E então meus pais, eles pensaram: poxa, eu vou ter que tomar água para tomar o remédio, e eu vou ter que me alimentar para poder ingerir o remédio, que alguns remédios precisam, que para serem ingeridos precisam que as pessoas estejam com o organismo alimentado, com o corpo alimentado. Então eles pensaram: não tem como eu viver a lei do jejum. E ao conversar com eles, eu falei o seguinte: pai, mãe, jejuem mesmo assim. Interrompam o jejum de vocês para ingerir os medicamentos, para fazer a alimentação necessária para ingerir esses alimentos. Não deixem de jejuar. Tenho certeza de que o Senhor, ele irá aceitar o seu jejum, porque o Senhor, ele ama o esforço. E essa passagem de Isaías, quando fala que a tua cura apressadamente brotará, muitas vezes nós podemos jejuar, inclusive com essas limitações, para que possamos ter saúde suficiente para jejuar sem essas devidas interrupções. É uma boa oportunidade para vermos os milagres acontecer em nossa vida, né? A cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Nossa, no meio-dia não tem escuridão. À medida que somos generosos e que compartilhamos aquilo que nós temos com os menos afortunados, o Senhor se alegra. E o Senhor, ele diz que quando fazemos a um de seus pequeninos, a ele estamos fazendo. E no versículo 11, diz que o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado,
e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Olha quanta promessa temos à medida que optamos em fazer o jejum que o Senhor escolheu. Muitas vezes nós estamos preocupados em resolver somente os nossos problemas. Mas podemos, além de resolver os nossos problemas e vencer as nossas dificuldades, ajudar os nossos semelhantes a vencerem suas próprias dificuldades. Que nós possamos analisar esse texto, estudem depois com calma. Eu vou colocar aqui na descrição os links para acesso. Eu li para vocês a tradução João Ferreira de Almeida revisada, que é a versão da Bíblia que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, utilizamos. Vou deixar também o verbete jejuar e jejum para que vocês possam acessar. Também vou deixar um link para que vocês possam entrar em contato com os missionários e aprender um pouco mais sobre o jejum com os missionários da igreja. Espero que vocês possam ter entendido e se faltou alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. Olá, tudo bem? A partir de hoje nós vamos começar uma série de vídeos curtos intitulados Pérolas de Cristo, onde nós vamos compartilhar sobre escrituras e vamos explicá-las e vamos mostrar como elas podem ser aplicadas na nossa vida diária. Eu espero que você goste, vem comigo, depois me diz o que você achou. A primeira escritura que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela se encontra em 3º Nef 6. Nesse período da história do livro de Mórmon, os nefitas, eles já haviam prosperado muito. Mas, apesar disso, de muitas bênçãos que eles já haviam recebido do Senhor, de todas as vezes que o Senhor os havia ajudado a se livrarem das mãos dos seus inimigos, que desejavam destruí-los completamente, depois de se tornarem um povo muito próspero, eles começaram a surgir entre eles o orgulho, riquezas e distinções de classe. Aqueles que tinham mais condições financeiras, eles faziam pouco caso daqueles que não tinham a condição semelhante a deles. E dessa forma, a igreja ela começou a se dividir. Então, Satanás, ele recebeu o espaço que ele precisava para trabalhar entre o povo. E assim, muitos profetas foram enviados para chamar o povo ao arrependimento, mas eles eram mortos, porque as pessoas estavam mergulhadas no seu orgulho e na sua vontade própria, e não queriam ouvir ninguém que dissesse que eles estavam errados. Lá no versículo 18, está a escritura que eu quero compartilhar com vocês agora. Ora, eles não pecavam por ignorância, porque conheciam a vontade de Deus relativas a eles, pois foram ensinadas, portanto, voluntariamente se rebelaram contra Deus. Tem 2 pontos muito importantes aqui que nós precisamos analisar. O primeiro ponto é que fica claro que eles não pecavam por ignorância, porque como diz lá em Moisés 3:11, pois eis que também que seu sangue expia os pecados do que caíram pela transgressão de Adão,
que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmo ou pecaram por ignorância, o que não era a situação deste povo, porque eles conheciam a verdade. Muitos profetas haviam sido enviados para ensinar-lhes, mas não quiseram ouvir. Eles matavam os profetas, eles expulsavam os profetas do meio deles, né? Então eles conheciam a vontade do Senhor, eles sabiam, eles só não queriam aceitar. Por isso, eles decidiram se rebelar contra o Senhor. E aí vamos pensar um pouquinho a respeito disso. O que aconteceu com o povo? Afinal de contas, eles foram grandemente abençoados. Foram livrados dos seus inimigos, escaparam da morte, prosperaram grandemente na terra, se tornaram um povo rico. Então, por que, se eles tinham recebido tantas bênçãos do Senhor? Eis a questão. Eles receberam muitas bênçãos do Senhor, mas pararam de pensar de onde estavam vindo todas essas bênçãos. E se você não pensa, não há gratidão no seu coração. Se não há gratidão, você não tem como reconhecer a ajuda de Deus. Olha só o primeiro ponto, muito importante a ser analisado. Então, Silei, eu preciso pensar todos os dias sobre tudo que Deus faz por mim? Sim. Isso é uma forma de você manter o seu coração sempre grato ao Senhor e não correr o risco de encher seu coração de orgulho quando você começa a pensar: eu prosperei mais porque com certeza eu trabalhei mais e melhor. Eu prosperei mais porque Deus me ama mais. Eu prosperei mais porque eu sou muito bom. Cuidado com esse e outros pensamentos. Isso pode afastar você da luz do Evangelho e fazer com que você se torne como o povo nessa época, como os nefitas nessa época, decidir se rebelar contra Deus. Se eu não reconheço a mão de Deus na minha vida, por que eu vou obedecê-lo? E quando eu não obedeço, eu escolho me rebelar contra Ele. Então, que possamos manter fixado esse versículo, que nos mostra exatamente o cuidado que nós precisamos ter para não nos tornarmos um povo, pessoas rebeldes à vontade do Senhor. Nós precisamos entender que as verdades de Deus, elas serão sempre as verdades de Deus. Não importa quantas pessoas decidam fazer, ou quantas pessoas decidam se rebelar contra, ou quantas pessoas decidam dizer para todo mundo que não é verdade. As verdades de Deus sempre serão as verdades de Deus. Então, o versículo que eu gostaria de deixar para vocês esta semana, e a lição que eu gostaria de deixar para vocês, a aplicação disso, é de que pense todos os dias, todas as bênçãos que Deus te concedeu. Ao final do teu dia, pondere quantas bênçãos você recebeu. Como Deus agiu na sua vida naquele dia. Depois de perceber como você foi grandemente abençoado, desde a hora que você acordou, a hora que você retornou para sua casa para descansar, isso vai fazer com que o teu coração se encha do amor e você entenda a sua necessidade constante do Senhor. Então, boa aplicação e tenha uma ótima semana. Tchau, gente!